Bom dia, gente. Vamos lá para mais uma aula, né? Mais uma videoaula, certo? De história do primeiro ano. Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre a cultura medieval. Vocês irão grifar no livro de vocês os seguintes tópicos. Quem tem livro, grifa. Quem não tem, copia os tópicos no caderno, deixa lá organizado. Bora lá. A Alta Idade Média, a Baixa Idade Média. Aí vem a arquitetura medieval, aí vem a literatura medieval, a educação, aí tem educação, filosofia, ciência, tudo no período medieval. Aí vem a crise no século XIV e peste negra e a Guerra dos 100 Anos. Tanto é que eu iria abordar cada tópico desse aqui. Ok, meus amores? Vamos lá? Pronto. A Alta Idade Média eu já até trabalhei com vocês. É um termo específico da Idade Média, né? Foi a divisão. A Idade Média foi o período mais longo da história. Bora lá? A Alta Idade Média se estendeu entre o século V ao século X, certo? E a Europa, ela passou por várias transformações, mudanças, né? O surgimento dos feudos, o surgimento do feudalismo, o surgimento dos castelos, dos camponeses, dos vassalos, dos suzeranos. Então, toda essa estrutura feudal. Então, ocorreram transformações também. Aí vem a Baixa Idade Média. Então, a Baixa Idade Média. Bora lá. A Baixa Idade Média, tá? Foi um período também que vai entre o século X ao século XV. Século X ao século XV foi o auge do feudalismo, tá? O surgimento das cidades, novas mudanças, tecnologia agrícola, tá? Mudanças, ou seja, eles começaram a usar carroças, bois, entenderam? Para poder ajudar no processo de agricultura, como modo de atração, atrair os bois e fazer uma técnica também de agricultura, né? E também da decadência do feudalismo e o surgimento da Idade Moderna, ok? Aí vamos para a arquitetura medieval. A arquitetura medieval, tá? Foi uma arquitetura desenvolvida durante a Idade Média, tá? Entre o século X ao século X ao século XV, tá? Que prevaleceu dois estilos arquitetônicos. Quais foram esses estilos arquitetônicos? Era o estilo gótico e o estilo românico. Tanto o estilo gótico quanto o estilo românico são estilos arquitetônicos do período medieval, da Idade Média. O estilo românico, que é um estilo gótico, tá? Esse estilo ele é presente nas igrejas, nos mosteiros, nas catedrais, tá? E a planta da construção românica, a planta dela, a base dela, ela tem formato de uma cruz. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Nesse estilo no livro de vocês. Tem o formato de uma cruz. A base dela, eles fazem a base da igreja. Já o estilo gótico, que é um estilo diferente ao estilo românico, ao estilo gótico, esse estilo arquitetônico, ele foi geralmente introduzido nas catedrais católicas. Eram construções, né, que era o contraposto do românico, tá? Que surgiu entre o século XIV. Ok? Essas construções góticas. Aí surgiram esses dois estilos arquitetônicos, o estilo gótico e o estilo românico. Uma diferença que a gente pode diferenciar o estilo gótico do estilo românico, que o estilo gótico, as igrejas, elas têm muitas pontiagudas, assim, ó. É muito pontiaguda e tem os vitrais, tá? Vitrais, que é uma técnica usada pelos bizantinos. Então, tem a rosácea, tá? Que é uma roda assim, geralmente no meio, e aqui vem as portas da igreja. Das catedrais. Isso é uma característica marcante do estilo gótico. Você diferencia bem muito. Um exemplo é a Catedral de Notre Dame, tá? É um estilo gótico. Ok, meus amores? Tá dando para entender, né? Tá muito fácil. Bora lá. A literatura medieval. Bem, a literatura medieval, né, foi o quê? Foi um movimento, tá? Esse foi um movimento literário
que vigorou na Idade Média. Esse movimento, ele surgiu, tá? Que foi conhecido esse movimento chamado de trovadorismo. Tá? Na literatura medieval foi chamado de trovadorismo, um movimento literário. Trovadorismo, um movimento literário que eu tenho certeza que vocês já aprenderam ou irão aprender em literatura. Tá? O movimento literário, esse movimento literário ele surge na França e depois ele vai se espalhar por toda a Europa. Aí veio o outro movimento literário chamado de humanismo. Esse humanismo foi uma fase, tá, de contradição entre o trovadorismo e o classicismo. Aí surge o humanismo, que é um movimento literário, ok? Que ocorreu na Idade Média. Tá dando para entender, né? Aí agora vamos para a educação na Idade Média. A educação na Idade Média, tá? A base toda era a igreja que dava. É bem interessante, porque sabemos que na Idade Média o poder estava detido totalmente para a igreja. A igreja ela tinha o poder de mandar, de desmandar e outra. Quem fosse contra a igreja nesse período, ele era tido como um herege. Muitas vezes ele era excomungado, ele era expulso, ele era conchamado como um bruxo, porque a igreja taxava que ninguém poderia ser contra a igreja, ok? Então, bora lá, nós estamos falando sobre o ensinamento. Bora lá. Então, era assim, tinha as igrejas, né? Então, essas igrejas, e do lado das igrejas, tá? Tinha as escolas, funcionava como as escolas, que eram anexadas às catedrais. Aí tinha a igreja ou a catedral, e do lado vinham as escolas, tá? Essas escolas eram escolas monásticas, tá? E muitas dessas escolas funcionavam nos mosteiros, nas igrejas e nos mosteiros, ok? Então daí era passada todo o ensinamento, todo o conhecimento, principalmente o ensino religioso, porque isso também era um dos objetivos da igreja, catequizar, ensinar, tá? A igreja ela se utilizava desses ensinamentos, tá? Tanto é que a gente viu isso, né, com os vitrais, que também foi uma forma de que eles tinham para catequizar, para ensinar, tá? Por meio dos vitrais, ok? Aí vamos para agora filosofia na Idade Média. Bem, a filosofia na Idade Média era assim, é a chamada de escolástica. Filosofia na Idade Média era chamada de escolástica. Vamos lá? Sim, ela vai surgir entre o século IX e até o do século IX ao século XVI, tá? Ela tinha com o intuito de refletir a existência de Deus, da alma, a existência de Deus, da alma e da mortalidade. E também ela questionava assim, ela justificava a fé e a razão. Porque logo da filosofia da antiguidade, Sócrates, Aristóteles, pronto, né? Bem, eles visavam o quê? A fé e a razão, tá? Ok? Fé e razão. Aí veio a corrente filosófica chamada patrística. E quem se destaca nessa filosofia? Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Esses foram filósofos, escritores, tá? Que se destacaram na filosofia da Idade Média. Tá dando para entender, né? Bora lá. Vamos agora para a ciência medieval. Bem, a ciência medieval foram o quê? Foram as descobertas que ocorreram no período medieval. Ficou conhecido como descoberta científica, tá? Aí depois passou a receber o nome de ciência moderna. Aí depois recebeu outro nome de renascimento científico, ok? Bem, um exemplo disso a gente pode citar foi a descoberta, tá, da luneta astronômica, a luneta astronômica. Então, com essa descoberta por o cientista chamado Galileu Galilei, aí começaram a ter outras descobertas. E também ele questionou, aí veio a teoria do heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo, né, com Nicolau Copérnico, cientista, né? Aí vem a teoria do geocentrismo, que a Terra
era o centro do universo. Então, Nicolau Copérnico, Galileu, esses cientistas, eles passaram a ser perseguidos pela igreja, tá? Tá dando para entender aí? Agora vamos para as crises. A crise no século XIV. Bora lá. O que foram essas crises? A crise foi uma sequência de acontecimentos. Foi uma série de eventos. Fome, miséria, seca. Miséria, fome, seca, que ocorreu na Europa. Isso desencadeou a crise no século XIV. E também século XIV ao século XV, tá? Veio também as doenças, tá certo? Com isso tudo, com a fome, com a seca, tá? A crise que ocorreu na Europa, aí veio também as doenças. Ela que a gente vai falar sobre a peste negra. Bem, a peste negra, tá certo? Ocorreu na Europa, foi a doença dos ratos, a leptospirose, até a pulga do rato, ela passava essa doença. Então, era assim, como houve o surgimento do comércio, tá? A superprodução, né, da agricultura, o que sobrava eles vendiam e surgiu as feiras livres, a troca e venda, né, dos produtos, eles trocavam os produtos. E quando eles voltavam para o seu destino, para os castelos, para as cidades, deixavam lá os restos de alimento. E ali houve uma proliferação de ratos, tá? E esses ratos, eles passaram a doença, né, a leptospirose, e houve uma devastação de mortes, ou seja, devastou a população europeia com a peste negra, ou chamada de peste bubônica, que foi a devastação da população europeia. Deu para entender o que foi a peste negra, né? É muito fácil. Agora vem a Guerra dos 100 Anos. Tararã. O que foi a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre a França e a Inglaterra, que durou 101 anos e ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Bora lá. E também desencadeou por causa da sucessão do trono francês, onde a Inglaterra queria se apoderar da França. Só que existia também essas duas nações absolutistas, elas queriam se tornar as nações mais poderosas da Europa. Então, por isso que havia esse conflito, que durou 101 anos. Quem vence esse conflito vai ser a Inglaterra, depois de várias batalhas. Bora lá, deixa eu contar uma. Quem já ouviu falar a história de Joana d'Arc? Bora relembrar? Bem, Joana d'Arc, ela era uma líder camponesa e ela queria participar do exército francês. Porém, ela era mulher, não podia. O que foi que Joana d'Arc fez? Corta o cabelo, muda, né? Ela muda as suas vestes, bota uma veste que fique bem folgada, que não pareça que ela é mulher, e entra no exército francês. Participa, vence algumas batalhas e se torna líder de um exército, do exército francês. Ela se torna de um batalhão, ela se torna líder. E com isso ela vence algumas batalhas. Só que teve uma batalha que a Inglaterra venceu, prendeu o líder, descobriram que Joana d'Arc era uma mulher. Olha, imagina, para os ingleses perder para uma mulher. Aí Joana d'Arc, ela foi condenada e julgada pela igreja, tá? Como eu já tinha falado outrora, que a igreja ditava as leis, a igreja que mandava nesse período. Então, Joana d'Arc foi queimada na fogueira santa, por conta do Tribunal do Santo Ofício, que julgava tudo o que acontecia dentro da igreja. Deu para entender? Gente, é muito fácil, tá? Nós vimos a alta Idade Média, a baixa Idade Média, as transformações. Nós vimos estilo gótico, nós vimos estilo românico, nós vimos a literatura nesse período, que era o trovadorismo. Depois, o humanismo, que eram movimentos literários, né? A gente viu a ciência, a educação na Idade Média. Ok, espero que vocês tenham compreendido este assunto. Destaca lá no livro, tá? Quem tem livro, destaca. Quem não tem,
Quem não tem, coloca os tópicos no caderno, mediante o que eu expliquei, ó, tá bem fácil, responde a atividade. Na próxima aula, que será a nossa aula ao vivo, a gente debate, vai ser só atividade, a gente vai debater a atividade e eu vou fazer outra atividade, ok, meus amores? Então a gente também vai debater a atividade do livro, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau!